você é artista? Muito bem. Então, nós vamos conhecer a vida de Cândido Portinari. Nós vamos saber que ele nasceu em 1903. Ah, meu Deus. Numa cidadezinha pequenininha que fica onde? Em algum lugar. Qual o nome? Brandópolis. Nome complicado, né? Pois foi nessa cidadezinha de nome complicado que nasceu esse homem bonito. Como é que é o nome? E aí, a cidade, o nome dela é Brandópolis. Brandópolis. Ah, é. E fica aqui no Brasil. Aí, ó. De São Paulo. Lá nasceu Cândido Portinari, de uma família imigrante da Itália, que veio trabalhar onde? Brasil. Nos cafezais. Aí, eu tô falando. Nas fazendas. Trabalha com pessoa. O cultivo era de café. Então, ele morava na fazenda, mas tinha cidadezinha próxima da fazenda que ele estava sempre lá. Onde tinha uma igrejinha, tinha um campo de futebol para jogar, né? Tinha cemitério. Tinha um campinho de futebol. Lá eles jogavam de futebol, soltavam pipa. Isso aqui tudo, ó, era a parte da infância que ele via e que ele passou. Que ele via as mulheres carregando água, né? Então ele passou por todos esses momentos. Ele também viu nessa época, né, os retirantes vindo para onde? Saíam lá do Nordeste e vinham para onde? Para São Paulo, para buscar o quê? Trabalho, né? E foi um menino que, como vocês, ele morou na fazenda. E teve muitas dificuldades também para estudar. Ele só começou a estudar aos 9 anos que ele foi para a escola. E assim que ele foi para a escola, a primeira coisa que ele fez, e foi essa primeira vez que ele pegou no lápis. Não é como hoje, né, que a gente tem acesso a lápis, a cor, mesmo antes da gente ir para a escola, né? Então, quando ele foi para a escola, que ele foi fazer o seu primeiro desenho. E ele ficou muito feliz com o seu primeiro desenho. A professora também ficou impressionada. Nossa, você já sabe desenhar desse jeito? E aí, ele levou o desenho e mostrou para a mãe. Mãe, olha o meu desenho que eu fiz. E qual que era o desenho que ele tinha feito? A flor, né? Mostrou e a mãe dele achou maravilhoso. O pai dele também falou assim, nossa, meu filho sabe desenhar, olha que talento que ele tem. E por que ele desenhou uma flor? Isso. Nas fazendas, antigamente, os homens trabalhavam nas fazendas, porque nas plantações, né? Trabalhavam duro, né? Colhendo nas colheitas. E as mulheres ficavam cuidando da casa, buscando água, porque naquela época não tinha energia elétrica nas fazendas, a vida era muito difícil, né? Não tinha água potável. Onde que a gente ia buscar água? No rio, né? Para trazer para as casas. Não tinha esgoto, saneamento. E as mulheres cuidavam dessa parte. E a mãe dele tinha uma plantação de flores. Geralmente, quando a gente está na fazenda, com quem que a gente fica? Mais? Com o pai? Não, com a mãe. Com a mãe, né? Ali perto da casa. E ele acompanhava a mãe dele, ele acompanhava a plantação que a mãe dele tinha de flores. No estado de São Paulo, é muito comum, né, as plantações de flores. Tanto é que eles importam, né? Eles exportam as flores também, né? Principalmente os japoneses cultivam muitas flores no estado de São Paulo. É uma região propícia, né, para o cultivo de flores. E ele desenhou a flor porque era uma coisa que ele tinha sempre na mão, sempre à vista, uma coisa que ele convivia.
E o pai dele achou aquilo maravilhoso. Disse, nossa, meu filho, parabéns. Naquela época, a arte era muito valorizada. As pessoas que sabiam desenhar e pintar era valorizado. Só que aqui no Brasil, não tinha condição de uma pessoa desenvolver esse talento tão bem e se tornar um grande artista. Como eles vieram da Itália, lá a arte era o foco da arte, né? Lá em Paris, na Itália, na Europa, quem era artista ganhava, era bem valorizado e conseguia ganhar, se sustentar só com arte, né? E o pai dele, como tinha já esse conhecimento, disse, nossa, meu filho, você precisava ir para a Europa estudar. E o pai dele assim fez, né? Perguntou, viu o interesse do filho pelas pinturas quando? Logo aos 9 anos ele se interessou por pintura realmente. Por quê? Veio de fora um homem restaurar a igreja lá de Brodowski, que não tinha igrejinha. Veio fazer uma restauração. E Cândido Portinari acompanhou essa restauração. E o homem lá pintando e o Cândido em cima aprendendo. E insistiu tanto para ele, deixa eu te ajudar, eu sei pintar, com 9 anos, hein? Deixa. Até que o homem deixou ele pintar as estrelinhas no teto da igreja. Foi seu primeiro trabalho em arte. E o pai dele, vendo isso, arrumou um jeito dele ir para fora. O que aconteceu? Como ele conheceu algumas pessoas lá na Itália, ele entrou em contato com uma amiga que deixou o Cândido Portinari morar numa pensão. Lembra que eu contei para vocês que lá ele dormia onde? Num sofá. Ele não tinha um quarto para ele, não. A mulher arruma um sofá, quando as pessoas chegam, né, na porta da pensão, sentam para esperar, ou então para passar o tempo ali. À noite ele dormia nesse sofá. Durante o dia ele fazia serviços para a dona da pensão. E uma parte do dia ou da noite ele estudava, aprendendo a melhorar o seu desenho, aprendendo a aprimorar a sua pintura, as técnicas de pintura. E isso foi muitos anos. Mas ele sabia que ele tinha que ganhar dinheiro. O que ele fazia? Ele participava de muitos concursos de desenho, participava de salão de arte, sempre mandava pinturas, né, para participar. Só que ele demorou muito a ganhar prêmio, né? Sempre ele ficava em segundo lugar. Esse aqui, ó, esse retrato aqui, ó, ele conseguiu ganhar o seu primeiro prêmio no exterior com esse retrato. Para ele foi uma felicidade. E quando ganhava esses prêmios, ganhava dinheiro, né? Então já que contém em primeiro lugar, ganha tantos mil. Em segundo lugar, então ele conseguiu ganhar mais dinheiro, né? E com o tempo ele conseguiu também. A dona da pensão acabou fechando um pedacinho no corredor, porque ele tinha que levantar cedinho. Porque a hora que os hóspedes saíam, tomavam café, ele não podia estar mais dormindo no sofá. Ele tinha que dormir mais tarde e levantar bem cedo, né? Para não atrapalhar e as pessoas não acharem ruim. Então, com o tempo, a mulher ficou com dó dele, fechou um corredorzinho e colocou uma cama para ele dormir naquele corredor. E ele, mesmo ele pintando e já ganhando prêmios, ele continuou nessa pensão. E isso foram 10 anos lá que ele ficou na Europa, né? Depois ele veio para o Brasil e já conhecido lá na Europa, né? Ele foi convidado a fazer alguns trabalhos. Inclusive, ele pintou murais lá na igreja de Brodowski. Pintou murais também lá em Batatais, tem umas obras que ele pintou. Com o tempo foi conhecido, participou de algumas coisas políticas também, que ele era político, gostava muito da política. Ele foi convidado a fazer os azulejos da igreja de Pampulha. Lembra onde é que fica a igreja de Pampulha? Em Belo Horizonte. Então, Oscar Niemeyer fez o projeto, né, juntamente com o Lúcio Costa, e o Cândido Portinari ficou por conta, porque a porta da igreja é toda de vidro. Então, ele fez uma pintura em vitral lá nessa igreja de Pampulha. E com isso ele foi ficando cada vez mais famoso e mais conhecido, tanto no Brasil